Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h03, está no ar o Viva Voz com os principais assuntos do dia. De novo, uma semana que já vem embalada por assuntos quentes do fim de semana, nesse caso, o ataque de Irã a Israel. Boa noite, Carol Moran, do Irã. Oi, Vera. Boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. Noticiário internacional influenciando o nosso aqui e mexendo na economia também, né, Vera? Exatamente, mexendo na economia, anúncios aqui também no Ministério da Fazenda, também causando sobressaltos aí no mercado financeiro. A gente vai tratar de tudo isso e fazer a análise a quente aqui em cima dos fatos. Vamos começar chamando a Isa Staciarini para atualizar justamente essa situação de Israel, governo brasileiro e quais são as últimas aí declarações das nossas autoridades e os últimos desdobramentos. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol e a quem nos acompanha. O governo brasileiro avalia que a escalada da crise entre Irã e Israel foi, de certa forma, contida. Isso depois da posição dos Estados Unidos ontem, de não se envolverem em um eventual contra-ataque israelense. Um diplomata me disse hoje à tarde que a posição norte-americana foi importante para arrefecer os ânimos, já que os Estados Unidos têm um canal privilegiado, especialmente com países da região. Apesar aí da percepção de ter sido positivo o fato da crise não ter escalado, o governo brasileiro monitora o conflito e tem conversado com os parceiros na comunidade internacional para tentar, via diplomacia, ajudar a conter um eventual contra-ataque israelense. Esse diplomata disse ainda que esse tem sido um esforço comum e que o Brasil está sempre à disposição para ajudar. A análise feita é de que é impossível o Brasil ficar distante da crise, porque tem uma comunidade, por exemplo, de 22 mil pessoas no Líbano e 6 mil na Cisjordânia. Além disso, apesar da sinalização de trégua, a percepção do governo brasileiro é de que o risco sempre existe e que o objetivo do Brasil não é fazer nenhum movimento que possa escalar ainda mais essa crise. Carol e Vera. Agora, Isa, qual é a posição do governo depois daquela primeira nota do Itamaraty ter repercutido mal, hein? Pois é, lembrando, Carol, que essa manifestação gerou críticas bastante emblemáticas e fortes, isso porque no fim de semana o Itamaraty não condenou o ataque de forma mais firme. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil condena qualquer ato de violência. Essa declaração foi feita ao lado da chanceler da Argentina aqui no Brasil, a Diana Mondino. Um colega jornalista questionou, o chanceler Mauro Vieira a respeito dessas críticas da nota do Itamaraty. Ele disse que a manifestação foi feita em um momento em que não se tinha ainda muito clara qual a extensão ou o alcance das medidas tomadas, mas frisou que a diplomacia faz um apelo para a contenção e pelo entendimento entre as partes. A nota é essa, a nota foi feita. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. Mas isso foi feito à noite, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas tomadas, e sempre fizemos, como fazemos sempre, um apelo para contenção e entendimento entre as partes. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. Ou seja, continuou ali em cima do muro. Isa, mas tem também impacto sobre o preço dos combustíveis e uma preocupação grande do governo em relação a isso, né?
Pois é, Vera, isso porque uma escalada no confronto, né, pode fazer disparar o valor do barril de petróleo com impacto na bomba para os consumidores. Por isso, o Ministério de Minas e Energia criou um grupo de trabalho para acompanhar a evolução do preço do petróleo no mercado internacional. Lembrando que o valor atual está com defasagem de 19%, isso segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. E o cenário agora pode fazer o valor subir ainda mais, com o barril chegando ao patamar de $100. Diante aí dessas variações dos valores, a pasta pode agir em caso de emergência. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ainda que vai manter contato também com as distribuidoras e os demais membros da cadeia para avaliar como o preço pode se comportar na bomba. A gente possa estar atento e agindo de pronto com os mecanismos que nós temos, que respeitem a governança do setor privado e a governança da própria Petrobras, mas que todos nós estejamos atentos para qualquer emergência mais vigorosa, a gente poder ter condição de discutir com todos soluções para a economia nacional. E para encerrar, a expectativa do governo é manter um diálogo com a Petrobras antes de qualquer mudança no valor do combustível que é vendido para as distribuidoras. O ministro destacou ainda que qualquer tipo de atuação do governo, no caso, vai respeitar as regras de governança do setor privado e também da Petrobras. Vera, eu volto com você. Carol também. Tá certo, Isa, obrigada. Vera, como é que essa nota do Itamaraty repercutiu na comunidade judaica, hein? Bem mal, Carol. A palavra mais usada nas notas e nos releases ali de comunidades judaicas no Brasil foi decepção. Decepção com o que eles consideraram a falta de uma condenação veemente do governo brasileiro a um ataque de Teherã ao território israelense, que não foi bem sucedido, não chegou a causar danos, Israel conseguiu neutralizar os ataques, mas que ainda assim mostram uma ofensiva de Teherã sobre Israel. Tem ali defesas dos dois lados de que estão apenas exercendo o seu direito à legítima defesa. O Irã diz que está se defendendo de um ataque de Israel a uma embaixada sua na Síria. E Israel, por sua vez, diz que aquele ataque já era uma defesa pelo fato do Irã patrocinar o Hamas, o Hezbollah e outros grupos que fazem ofensivas contra Israel. A verdade é que não vai parar. Me parece bastante naiva, bastante ingênua essa declaração do ministro Mauro Vieira de que os Estados Unidos entraram e está tudo certo. Inclusive, hoje as notícias que vêm de Israel é que haverá retaliação, que essa retaliação é veemente, etc. Em relação às reações, mesmo a dos Estados Unidos e a de outros países do Ocidente, elas foram pedindo cautela, calma, e que não houvesse uma escalada nos conflitos, mas elas fizeram uma crítica e uma condenação veemente ao que o Irã fez, que foi o que faltou na nota brasileira, que foi muito ali só falando não vamos deixar escalar, mas sem falar de quem perpetrou esse último ataque. Se houver uma reação de Israel, ela tende a ser grande, tende a ser bastante ali severa, como foi na faixa de Gaza. E isso pode levar a que o conflito atinja proporções ainda mais graves do que ele já está e já são gravíssimas. Então, toda aquela cautela pedida, todos os esforços para que Israel não revidassem, eles estavam corretos, mas o governo Netanyahu não tem se pautado por esse comedimento e por essa cautela. Ele tem sido ali bastante agressivo também na reação. Então, a gente acha que pode esperar uma reação e aí vamos ter que ver que dimensões esse conflito vai atingir com essas consequências sobre o preço do petróleo, sobre a economia global, sobre a questão do risco no mundo todo, investimentos, a demora ainda maior de queda nos juros nos Estados Unidos, na Europa, com consequências também para os países emergentes como o Brasil. É isso, vamos seguir falando de economia, Vera, porque hoje, além desse noticiário internacional, teve uma mexida aí no mercado financeiro depois de declarações do ministro Fernando Haddad confirmando aí meta para 2025. Hoje também o governo divulgou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Samantha Klein conta tudo para nós. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Olha, realmente a gente tem essa coletiva de imprensa que ainda está em andamento pela equipe econômica e o governo federal divulgou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias fixando o salário mínimo em 2025 em R$ 1.502 e também a meta de déficit zero para as contas públicas, ou seja, de equilíbrio entre gastos e despesas. A LDO fornece as bases para a elaboração do orçamento, prevê receitas e gastos na ordem de 2 trilhões e 800 milhões de reais. Essa meta zero é a estabelecida para 2024, ela não foi alterada via essa possibilidade. No entanto, a meta zero para 2025 é diferente daquilo que era projetado até pouco tempo atrás, a gente fala em ano passado, porque estava na peça anterior, que era de superávit de 0,5% do PIB. E desde a semana passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vinha dando alguns sinais da revisão dessa projeção para 2025 e a motivação para essa mudança aí de previsão de meta fiscal ocorre por conta da dificuldade do governo em fechar as contas públicas e levar a receita. Também mostra uma certa fragilidade do arcabouço fiscal, isso porque um crescimento maior, um superávit de 0,5% do PIB dependia, claro, do crescimento da receita. E para 2026, a meta é de superávit de 0,25% do PIB, 0,5% em 2027 e 1% somente em 2028. Importante também lembrar que esse projeto deve ser enviado ainda hoje para o Congresso Nacional e precisa ser votado até 17 de julho. Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.502, esse acréscimo representa uma alta de 6,52% em relação ao atual valor do mínimo, que é de R$ 1.412, segue a política de valorização do salário base do trabalhador, né? Isso foi estabelecido desde o início do governo, mas também pressiona as contas públicas, já que os gastos básicos tem aí uma consignação, são consignados ao reajuste do salário mínimo. E para os próximos anos, o mínimo está previsto em R$ 1.582 em 2026, R$ 1.676 em 2027 e R$ 1.722 para 2028. Carol e Vera. Obrigada, Samantha. Pois é, Carol, isso daí pegou o mercado bem de surpresa, porque o arcabouço fiscal não completou um ano ainda. Ele foi apresentado em abril do ano passado, mas foi aprovado no meio do ano. E ele previa, foi o governo quem estipulou essa ideia de ir propondo metas fiscais progressivas, em que você sairia do déficit do ano passado e faria superávit já no ano que vem, para entregar um superávit de 1% em 2026, portanto, o último ano do governo Lula III. E agora, esse superávit não só foi diluído no tempo, como foi reduzido nos seus patamares ali de ano a ano. E para esse ano se manteve, tinha uma discussão ano passado para já não propor um déficit zero esse ano, mas o Haddad bateu o pé, mas agora ele começou a aquecer com a ideia de propor metas menos rigorosas, em razão tanto da dificuldade de cortar gastos, até tem um anexo na LDO do ano que vem que propõe ali um corte de gastos da ordem de 37 bilhões, mas que é muito pouco frente aos gastos que estão sendo feitos ano a ano de reajuste de salário mínimo, de reajuste de salário de servidor, e a receita que não está performando como o governo imaginava, porque uma série de medidas que foram imaginadas para impulsionar essa arrecadação ainda não foram aprovadas pelo Congresso. Muitas delas mostram que não deverão ser aprovadas, porque a questão da desoneração virou um cabo de guerra e o governo não conseguiu e não deverá conseguir vencer. E a mesma coisa o fim do PERSE, aquele programa que estabelece uma série de benefícios para o setor de eventos, que o Haddad queria encerrar,
e que o Congresso está insistindo em prorrogar. Então, ele viu que não ia conseguir, com a arrecadação, chegar na meta que ele vinha propondo, até porque essas medidas elas têm um efeito primeiro ali no início, e lá para 2025 podia ser que já não fizessem mais esse mesmo efeito. E tem uma pressão do governo para cumprir as promessas de campanha do Lula, que significam todas elas muito mais gastos. Então, o Haddad ficou aí no meio dessa briga, preferiu não colocar o pescoço dele a prêmio e, portanto, diminuir as expectativas, mas isso leva a um tipo de reação como a que a gente viu hoje, né? Dólar escalando bastante, fechou a 5,18 e a Bolsa sofrendo uma queda com isso e com as consequências do agravamento do confronto geopolítico no Oriente Médio. E aí tem 2 outros fatores, né, Vera? Tem a questão dos precatórios, que está pesando nas contas, são quase 40 bilhões para pagar no ano que vem aí fora da meta. E tem o cenário político também, né? Acho que o Haddad está sentindo o clima também, ele precisa do Congresso para aprovar uma série de medidas. Teve muito sucesso no primeiro ano do governo, mas o vento mudou, então não vai ser tão fácil assim garantir a manutenção desse arcabouço com um Congresso talvez um pouco mais hostil, né? Exatamente. Quando a gente vê que a semana passada terminou com o presidente da Câmara xingando o ministro das Relações Institucionais de incompetente em on, é porque o cenário realmente não está bom com o Congresso. O contraste com o ano passado é muito evidente, em que o governo conseguiu aprovar mesmo coisas duras como a PEC da transição, que dava uma folga ali de gastos enorme para um governo que nem tinha assumido ainda, tendo ele, Haddad, como avalista e o Lira como o cara que implementou esse acordo, e agora essa linha de transmissão parece ter muito ruído entre o Lira e o Planalto, também já bastante contaminada pela sucessão na própria Câmara. Então, o Haddad não está tendo o mesmo sucesso, e ele viu que não adiantaria ficar ele sozinho pregando no deserto para uma meta muito ambiciosa, para a qual ele teria de fazer um esforço fiscal enorme, inclusive sendo muito impopular para dentro, no PT, no governo, na base lulista, para fazer um resultado que era incerto. Então, ele preferiu já ajustar agora, mas é uma mostra de que qualquer lei fiscal no Brasil, ela sempre acaba encontrando muita dificuldade de ser implementada. Aconteceu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, aconteceu com o teto de gastos do governo Temer, que foi implodido logo de cara, e agora o arcabouço sofrendo do mesmo problema. A gente vai continuar falando de economia e dessa constante negociação entre os entes, porque está aí, né, sendo debatida a renegociação da dívida dos estados, com impacto também, isso para o Caixa da União. Quem traz as informações mais atuais sobre isso é a Milena Teixeira, direto de Brasília. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira que os governadores entraram em consenso e decidiram propor à Fazenda a correção das dívidas pelo IPCA a mais de 1% de juros. Atualmente, essa correção já é feita pelo IPCA, mas somada a 4% de juros. Governadores do Sudeste e do Centro-Oeste, Vera, se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial aqui em Brasília, para discutir aí essa questão da renegociação de dívidas dos estados. Vera, ainda segundo Caiado, os governadores pediram indexadores justos e também pediram aí por renegociações. Ele disse ainda que responsabilidade fiscal cada estado deve ter, mas que as unidades federativas ficam bloqueadas com o teto de gastos e com as dívidas. Ele disse que assim não há como caminhar. O que nós estamos pedindo são indexadores justos e uma renegociação também para que haja uma flexibilização no teto de investimento para que não sejamos aí engessados da maneira como está vivendo hoje a maioria dos estados brasileiros. O presidente do Senado, que participou dessa reunião também, discutiu aí, ele divulgou um vídeo agora há pouco dizendo que discutiu inúmeras ideias para reduzir as dívidas dos estados. Ele também disse que ele e os governadores falaram aí sobre as demandas exigidas pela Fazenda em troca dos abatimentos de dívidas. Uma delas, Vera, é que os estados aumentem aí as matrículas no ensino médio técnico.
Também a contrapartida por parte dos estados de fazer investimentos para o seu povo, para o seu público, né? Então, houve também essa sugestão dos governadores que se amplie um pouco o rol dessas contrapartidas, não só para investimentos na educação, sobretudo no ensino profissionalizante, mas que possa ser ampliado esse rol, inclusive, para investimentos em infraestrutura. Os governadores também discutiram se a União deveria propor uma contrapartida financeira em relação às ações de segurança pública nos estados. A expectativa de Pacheco e dos governadores é que a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresente um projeto sobre esse tema até a próxima semana. Vera e Carol. Obrigada, Milena. É isso, mais um desafio para o ministro Fernando Haddad, que é equacionar essa renegociação, que a princípio começou a ser discutida como algo só para os estados mais encalacrados do ponto de vista financeiro, mas acabou se expandindo para ser uma renegociação ampla de critérios para todos, mediante essas contrapartidas. E aí é isso, né? Além de pedir juros mais baixos, mais prazo para pagar, os governadores também querem contrapartidas que os beneficiem. E aí não dá para ter tudo, né? Isso certamente vai gerar um debate. A Fazenda vai querer ela impor as contrapartidas, uma vez que é ela que está abrindo mão das atuais regras que implicam um pagamento maior por parte dos estados. Então, tudo bem, eu te dou menos juros, eu te dou eventualmente mais prazo para pagar, mas as contrapartidas têm de ser para mim. Isso é o básico de qualquer renegociação. Mas quando você dá aquela coisa, você dá o dedo, querem logo a mão, você dá a mão, querem logo o braço, Carol Moreira. Não tem bobo, Vera, não tem ninguém, bobo nessa discussão aí. Ninguém é bonzinho e todo mundo vai ficar regateando até o final. A gente vai fazer aquela nossa tradicional pausinha, depois Repórter CBN, e a gente volta com o ponto de vista daqui a pouquinho. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Boa noite, Pablo Hortelado. Hoje com imagens, quem nos assiste pode acompanhar o Pablo também aqui no bate-papo com a gente. Tudo bom? Oi, boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Hoje o Pablo vai falar de um assunto que para quem é ouvinte hardcore de política pode parecer que não é de política, mas é sim, porque a gente tem falado muito aqui sobre a necessidade de regulamentar redes sociais, de evitar que qualquer discurso seja proliferado a partir das redes sociais, e o Pablo escreveu na coluna dele, vai trazer para a gente aqui, a respeito de um livro que mostra os efeitos das redes sociais, desses aplicativos, na vida de crianças e adolescentes e como isso molda uma geração inteira a partir de ansiedade e outros transtornos aí. Pablo, como é que é? A gente está criando uma geração ansiosa a partir das redes sociais? Pois é, Vera. Saiu agora nos Estados Unidos, semana passada, nos Estados Unidos, um livro super importante de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt. E todo mundo que trabalha com tecnologia e política está atento a isso, porque uma das fronteiras de regulação do uso das mídias sociais é a relação com os adolescentes. Essa é uma história que há muito tempo a gente tem suspeita de que o uso de mídias sociais está fazendo mal para os adolescentes, mas a gente não tinha muita evidência. Quem mudou esse nosso entendimento é esse cara, Jonathan Haidt. Ele faz acho que uns 2 anos, um ano e meio, uma coisa assim, ele montou um blog fazendo uma revisão de literatura coletiva. Vários especialistas do mundo, até gente aqui do Brasil, colaborou com ele para tentar estabelecer uma coisa que não estava muito clara. Mídia social tem a ver com o aumento de doença mental com adolescente? Desde os anos 2010, Vera, Carol, a gente está vendo um aumento bem expressivo de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio entre adolescentes e jovens também, jovens adultos. Esses números estão crescendo bastante, um aumento aí, mais ou menos 50% no número, um aumento muito expressivo. Vidas que estão sendo destruídas. E havia uma suspeita, como isso aconteceu nos anos 2010, isso estava ligado ao uso de mídias sociais. Só que as evidências científicas para a gente determinar esse negócio não eram muito sólidas. Todo mundo que tinha estudado antes do Haidt tinha patinado, porque os números não eram convincentes. Ele fez 2 coisas super importantes
nos estudos, e daí que vem a importância desse livro. A primeira é que ele separou, antes a gente pesquisava tempo de tela e essa doença mental, problema mental. Ele falou tempo de tela é um mau indicador, porque tempo de tela mistura televisão, videogame, Netflix, e provavelmente isso aí não é a natureza do nosso problema. Quando ele filtrou os estudos só por mídia social, e aí ele separou também por gênero, de meninos e meninas, a correlação ficou fortíssima. Ele trouxe evidências muito fortes de que, a partir do momento que os nossos adolescentes passaram a usar bastante mídia social por meio dos smartphones, aí meados dos anos 2010, mais ou menos, começou a subir paulativamente e segue subindo todos esses indicadores de doença mental. Ele é um problema geral de todos os adolescentes, jovens e adultos, mas ele é muito mais pronunciado nas meninas e muito mais pronunciado nas meninas que usam o Instagram. Os números são fortes, o problema é grave, todo mundo sabe que tem um problema, uma epidemia de doença mental entre os jovens, e o Jonathan Haidt está fazendo esse alerta por meio desse livro, trazendo evidências científicas assim, muito fortes de que o uso de mídia social e doença mental estão muito conectados. E essa é a grande novidade desse livro, trazer essas evidências científicas fortes, criando um consenso aqui dentro da área de que nós temos um problema. Ô Pablo, esse assunto, para mim, assim, é minha grande fonte de preocupação. Eu sou mãe de uma menina de 13 anos, né? Então, estou absolutamente interessada em tudo que diz respeito a esse livro. Já tinha ficado muito impressionada com alguns números que o pediatra Daniel Becker trouxe no artigo que ele escreveu no Globo, também sobre esse livro, mostrando o declínio das notas do PISA, aquele exame global, a partir de 2012. As notas no mundo inteiro despencam depois que as crianças e adolescentes tiveram acesso a redes sociais, né, e smartphones. A minha filha de 13 anos desinstalou o TikTok, que ela começou a sentir que aquilo estava prejudicando a concentração e ela estava deixando de fazer outras coisas, então é uma questão real. Agora, o que se propõe no livro, para quem tem filho adolescente também, a gente sabe da dificuldade, que é vetar qualquer mídia social até os 16 anos. Como faz, Pablo? Difícil, né? Pois é, Carol, a solução é difícil, mas eu acho que o primeiro passo é a gente identificar o problema, né? Ele não só identificou juntando as duas coisas, não. Ele também propôs uma explicação para o mecanismo. E a explicação é a seguinte: o que está acontecendo é que a gente está o uso de mídias sociais, ela não rouba interação social, ela inunda os nossos adolescentes de interação social. Eles estão abarrotados de interação social. Toda hora eles estão dando like, recebendo like, inclusive perdeu o espaço de proteção da intimidade. Não tem mais, quando entra dentro do quarto, deixou de ter relação social. A relação social está no quarto, está na cama, está no banheiro. Onde eles entrar, em qualquer lugar, eles estão interagindo socialmente, porém uma interação de baixa qualidade. Ele diz que antigamente os adolescentes formavam grupinhos, panelinhas de amigos, no qual eles iam se expondo e desenvolvendo sua intimidade de uma maneira segura, porque eles estão num grupo de pessoas que têm muito afeto. E essa panelinha de relações presenciais não existe mais, ela foi substituída por esse grande universo do TikTok, do Instagram, do Facebook e do Twitter, onde as relações sociais são menos fortes e são muito cruéis. Além disso, o segundo mecanismo que ele aponta ali é que as meninas, sobretudo, estão se comparando com padrões completamente inatingíveis. E é essa mistura de relações sociais muito fracas que terminam julgando de maneira muito cruel e muito forte esses pequenos ensaios de desenvolvimento de personalidade dos nossos jovens. E as meninas se comparando com padrões estéticos inalcançáveis estão gerando depressão em alta escala, estão gerando ansiedade e automutilação e suicídio. Então, o livro traz argumentos muito fortes de que essas duas coisas estão muito conectadas e ele propõe essas soluções, né? Ele propõe tirar da escola, ele propõe limitar o acesso só a partir dos 16 anos. Eu acho que são questões que a gente vai ter que resolver, não pai com filho, a gente vai ter que resolver na sociedade como um todo. Mais amplo. Ô, Pablo, eu queria te ouvir sobre uma coisa que é correlata, o Stop Hate Brasil, você até participa dessa plataforma, lançou um alerta para um novo site de interação que adolescentes têm usado, que chama Project Z,
e o relatório traz coisas estarrecedoras a respeito do que se encontra nesse site. Queria que você falasse um pouco desse perigo de também disseminação desses aplicativos de conversas, que os pais muitas vezes não têm nenhum controle, já tinha o Discord, aí começou a se olhar para o Discord, aí surgem outros para ocupar esse lugar, né? Esse é um problema um pouco correlato, um pouco diferente, ligado com esse correlato, mas um pouco diferente, né? Onde estão os cantos da internet, onde o extremismo está. Por extremismo a gente está falando de pedofilia, de satanismo, de ataques à escola, esses lugares recônditos da internet. A gente tem tido um jogo de gato e rato, né? Houve um momento em que isso estava abrigado no Twitter, depois houve uma ação ali do Twitter, migrou para o Discord, para o TikTok, depois para o Discord, e agora está migrando para essa nova plataforma, né? Realmente essa é uma preocupação adicional que a gente tem com o pai. Inclusive isso não necessariamente nós estamos falando de mídias sociais, né? A gente está falando de aplicativos de mensagens, tem outras características e que estão usando a vulnerabilidade dos jovens, o fato dos jovens estarem se comunicando sem supervisão e estão causando aí grandes danos aí numa franja, né? Isso eu acho que não é tanto um fenômeno de massa, mas numa franja aí das nossas crianças e dos nossos jovens. Pois é, eu peguei esse relatório do Stop Hate e transmiti nos grupos do colégio, do meu filho e dos amigos. Os pais nunca tinham ouvido falar. Alguns deles tentaram se inscrever, puseram a idade dizendo que era uma menina de 13 anos, conseguiram se inscrever. Nossa. E logo de cara já foram submetidos a uma série de conteúdos bem perturbadores em termos de violência e discurso de ódio. Então, para quem está nos ouvindo, é bom dar uma fiscalizada nos gadgets dos seus filhos para ver se eles estão aí expostos a essa plataforma. Pablo, obrigada pela conversa de hoje. Fica a dica do livro. Ele não tem em português ainda, né? Não lançou no Brasil ainda, né? Não, Vera, ele acabou de sair nos Estados Unidos, foi semana passada que ele saiu, mas eu imagino que ele vai ser traduzido. Ele teve um impacto tão grande no debate público global, que eu imagino que alguma editora vai ter a luz aí de fazer uma tradução rápida e divulgar aqui entre os leitores brasileiros. É isso, fica a dica para as editoras. Obrigada, Pablo, até quarta. Boa noite. Tchau. A gente não tem um minuto de paz, né? A gente que é mãe. Não, é uma loucura. Cada hora uma coisa. Uma loucura, Carol. Bom, a gente sai do universo aí dos adolescentes das redes e volta para Brasília, porque o CNJ hoje teve uma decisão do corregedor, ministro Luiz Salomão, a respeito da juíza Gabriela Hart, de Curitiba, que ela foi sucessora do Sérgio Moro na 13ª Vara Federal em Curitiba, e ele decidiu afastá-la das funções e apontou uma série de indícios de crimes graves contra ela. Isa, conta pra gente quais os próximos passos também desse caso e o que o ministro apontou aí no seu voto. Oi, Vera. Pois é, o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, decidiu afastar das funções a juíza Gabriela Hart, que era substituta, do Sérgio Moro, além do atual juiz da 10ª Vara Federal de Curitiba e outros 2 desembargadores que atuam no TRF4 por irregularidades na condução dos processos dos acordos de leniência da Operação Lava Jato. Lembrando que a juíza Gabriela Hart validou os acordos de leniência da Lava Jato, que criaram uma fundação privada que seria abastecida com recursos bilionários e que teria integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público Federal entre os gestores do dinheiro. Ao determinar, portanto, o afastamento dos juízes, inclusive dela, o corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, afirma que a ideia de combate à corrupção foi transformada em uma espécie de cashback para interesses privados, ao que tudo indica, com a chancela e a participação dos magistrados. Vera e Carol. O que o corregedor levou em conta na hora de tomar essa decisão, Isa? O que ele lista ali na decisão dele?
Olha, o Salomão considerou que Gabriela Hart e os demais juízes, no caso, violaram normas da lei da magistratura. Segundo o corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, foi identificada no caso uma gestão caótica de valores provenientes de acordos de colaboração e de leniência e que esse tipo de ação fazia parte da estratégia para que os recursos bilionários obtidos a partir do combate à corrupção fossem desviados para proveito da fundação privada que estava sendo criada. Ainda segundo Salomão, a Lava Jato constitui importante operação de combate à corrupção, mas que em certo momento acabou descambando para a ilegalidade. A decisão liminar do ministro agora será levada para análise dos demais conselheiros do CNJ. Em nota, a JUF afirmou que viu a decisão de afastamento dos juízes com profunda surpresa e que a medida depende de motivos extremamente graves. Lembrando que, além de Hart, foram afastados os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, além do juiz Danilo Pereira Júnior, que é o atual titular da 10ª Vara Federal de Curitiba. O hoje senador Sérgio Moro também é alvo da mesma reclamação disciplinar que foi movida pela presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. A situação dele será analisada pelo CNJ amanhã e o Conselho deve aprovar a abertura de um processo criminal contra o ex-juiz da Lava Jato e agora senador Sérgio Moro. Eu volto com vocês. Uma decisão bem ali pesada, Carol, com imputações graves à juíza. Também afasta desembargadores do TRF, da 4ª Região, que chancelaram durante muitas sentadas, né, muitas sessões, várias das decisões da Lava Jato, algumas das quais o próprio STJ, que é o tribunal que o ministro Salomão faz parte, também chancelou, também avalizou, e o próprio Supremo, antes da maré virar. Nesse caso da criação da Fundação de Direito Privado, por exemplo, é um ato que não chegou a se consumar, porque ele caiu por uma decisão do Supremo e a tal fundação não chegou a ser criada e não chegou a receber recursos da Operação Lava Jato. Então, a JUF e outras entidades ligadas à magistratura estão apontando aí perseguição e estranhando o fato de uma decisão monocrática já ser tomada num caso que, normalmente, todas as decisões do CNJ são tomadas de forma mais colegiada. Então, causou aí bastante espanto, os procuradores também comentando ali, meio perplexos, o tom do ministro Salomão, e é isso. Isso aí é só um pedaço da decisão, porque afastou outros juízes e agora vai se discutir uma inspeção que foi realizada na Vara de Curitiba e na Força Tarefa de Curitiba para verificar gastos de todos os procuradores e de toda a Operação Lava Jato lá em Curitiba. Então, tem mais coisa para vir aí ao longo dessa semana e o CNJ deve analisar essa decisão do ministro Salomão já nesta semana também. Então, e com a possibilidade de virem também decisões atingindo o ex-juiz Sérgio Moro. Então, uma semana bastante tumultuada nesse assunto. E mais uma vez, o que está no cerne dessa discussão são as relações entre quem estava julgando e uma das partes, né? Porque o que o Salomão alega e que a própria Gabriela Hart admitiu em depoimento é que ela teria conversado informalmente com o então procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, sobre esse pedido de homologação de acordo entre Lava Jato e Petrobras. Então, isso teria contaminado a decisão da juíza, né? Isso também a questão de que ela deferiu a transferência de recursos de uma multa paga pela Petrobras para os Estados Unidos, e que os Estados Unidos aceitou devolver ao Brasil sem consultar a União, e para essa entidade que é de direito privado, que seria uma fundação que não chegou a se consumar, como eu disse, e também uma autorização para a distribuição de dividendos para acionistas minoritários da Petrobras, portanto privados, sem consulta à União. Então, tem aí todo um rol de irregularidades que ele aponta. Ele diz que a gestão dos recursos era caótica na Vara de Curitiba, e essa decisão agora deverá ser analisada pelo restante do CNJ. Se coloca uma situação bastante delicada aí para o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo
e do CNJ, e por muito tempo foi visto como um lavajatista dentro do STF. Como que ele vai votar e como ele vai conduzir toda essa sorte aí de decisões que o CNJ tem de tomar a respeito desses afastamentos, da inspeção e de outras medidas que estão sendo discutidas no interior do órgão de controle do Judiciário. Carol. Vamos para o intervalo, Vera? Vamos para o intervalo e eu paro por aqui, volto amanhã e vocês seguem com o ponto final. Até amanhã. Beijo, Vera. Até amanhã.